Olá, amigos e amigas, que vocês tenham um lindo dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 4 de dezembro, a lição 11 ela tem como título Misticismo. O mundo em que nós vivemos, ele tem aceitado cada vez mais a manifestação sobrenaturais e bastante inundado assim pelo misticismo, que é a união do indivíduo com o divino ou o absoluto com algum tipo assim de experiência espiritual ou transe, né? E isso tem verificado que existe até a adoração de certas doutrinas cristãs e que variam conforme a forma e a intensidade. E o misticismo ele está bem vivo nos dias de hoje e continua usando a intimação espiritual para rebaixar as pessoas mais inexperientes, pessoas que não têm a sua fé firmada na rocha que é Jesus, uma pessoa que não faz seu culto racional todos os dias, uma pessoa que não é consagrada e acaba caindo nesses enganos. E com frequência as pessoas dizem ter visões assim celestiais ou experiências fascinantes, onde elas estão simplesmente inchadas, né, com vãs nações, usando alegações para intimidar os outros, né, e exaltá-los, né? O apóstolo Paulo ele escreveu aos cristãos de Colossos, que está lá no capítulo 2, versículo 18, onde ali ele alerta que o misticismo ele é o produto de uma mente vazia e orgulhosa e não espiritual. E aqueles que o abraçam e se apartam da suficiência que possuem em Cristo, ao qual produz a verdadeira espiritualidade. O misticismo é a ideia de que o conhecimento direto acerca de Deus ou da realidade, eles conseguem a máxima através da intuição ou da experiência pessoal subjetiva, a parte ou até mesmo em contradição ao fato histórico ou objetivo revelado nas Sagradas Escrituras, declarando guerra e a razão e a verdade. Eles assim eles ficam num conflito direto com Cristo e as Sagradas Escrituras. O misticismo é a união do ser humano com o divino, onde o homem faz uma busca de Deus que não condiz com a sua palavra. E um dos primeiros a combater foi o próprio apóstolo Paulo contra essas tendências gnósticas, né, dos falsos mestres que eles estavam atuando no meio da comunidade em Colossos. E ele menciona isso no capítulo 2, do versículo 16 a 19. E onde os crentes ali eles estavam sendo enganados por pessoas de dentro da igreja, que alegavam ter assim mais uma vida espiritual mais elevada e ampla e mais profunda, e eles achavam que eles tinham uma mais completa união com Deus agindo dessa forma do que apenas que somente Jesus pode conceder. E eles chegavam assim, a ver tido assim, comunhão, que eles diziam que eles tinham comunhão com seres angelicais através dessas visões e também através de outras experiências místicas, né? Olha, amigos, nós não devemos orar e nem falar com os anjos.
onde as Sagradas Escrituras elas proíbem esta adoração, sendo que toda honra e toda glória é somente ao Criador e mantenedor do universo. E o apóstolo Paulo menciona em Colossenses 2, capítulo 18 a 19, realmente, justamente sobre esses enganos, né? E também aconteceu com o próprio apóstolo João, que ele foi advertido pelo próprio Deus para não adorar anjos, que está em Apocalipse 19, versículo 10. Sendo assim que o único mediador entre os homens e Deus é Jesus, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Por isso que o misticismo ele tem enraizado em igrejas. O misticismo tem um crescimento muito grande nos dias de hoje. E onde o misticismo ele afirma a crença de que a realidade espiritual ela é perceptível fora da esfera intelectual do ser humano e dos sentidos assim, naturais, e sempre em buscar a verdade internamente nele mesmo, né? E onde eles valorizam os sentidos e a intuição. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que ele diz que não é de admirar, porque Satanás se disfarça de anjo de luz. E veja, meus amigos, ele faz isto para justamente enganar e querer uma adoração para ele, através desse anjo, né? E ele até dá-se uma forma mística, tanto para convencer, né? E conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, levando as pessoas realmente a esse engano. E o que a gente vê é que a ideia, ou a mentalidade assim, mística, né, que se apresenta no mundo de hoje, na sociedade, e também está infiltrada, infelizmente, dentro do cristianismo. Muitos cristãos estão dando assim a primazia para esta experiência subjetiva, mística, né? Muito acima do que é mencionado nas Sagradas Escrituras, sendo uma realidade muito atual. Até nós podemos ver, né, em grupos carismáticos, em simpatizantes do existencialismo, né? E leva as pessoas a esse engano. Nós não podemos cair nesses enganos do inimigo, né? Porque muitos pensam que que não importa, né, de que a doutrina que eles creem, desde que eles acreditem em Jesus, sabe? E estão assim num terreno perigoso, uma presa fácil, né, para Satanás. Os inquisitores, né, lá dos romanos na época, eles condenavam à morte essas pessoas, esses protestantes que acreditavam em Jesus, né? E aqueles que expulsavam assim, demônios em nome de Cristo para crerem nele, os romanos detestavam. E a teoria diz que não importa, né, que o que as pessoas creiam, se é engano ou não, mas que eles sejam bem-sucedidos, né, por Satanás. Eles sabem, né, que a verdade é recebida por amor, santifica a alma a quem recebe. Portanto, ele está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Por isso que o Satanás ele não está como antigamente, quando ele assustava as pessoas. Hoje em dia ele está levando as pessoas ao erro por amor, para que elas caiam no engano, né? E lá em Mateus, né, no capítulo 7, versículo 21 a 27, ali diz que Jesus é a rocha e que nós devemos construir nossa casa nessa rocha. E ali mostra o perigo de nós construirmos as nossas casas na areia. Aqui, né, Mateus fala que nós temos que fazer a vontade e o querer do Deus Pai
para que Ele nos possa revelar por meio de Sua palavra, para que nós possamos enxergar os erros. E somente ela, através da palavra, né, da verdade que traz as Escrituras, é que nós devemos seguir e observar. A palavra de Deus é esta rocha que nos dá firmeza, nos dá confiança para cada dia mais nós fortalecermos realmente e aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor. E através desta rocha é que nós vemos e sentimos-se mais confiantes dentro do nosso lar, e que dentro do nosso lar nós devemos construir realmente somente na rocha de Jesus, para que nós firmemos a nossa família, para que elas possam seguir a Jesus como Salvador e Senhor somente. Nós devemos que priorizar, né, a obediência a Deus, e que a nossa casa possa ser firmada somente nele, Jesus. E a rocha, ela nunca se baseia em sentimentos, né, pessoais, e sim algo fortalecido que estão nas Sagradas Escrituras, e não por enganos de misticismo. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas para aceitarem Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita Jesus, o Espírito Santo te dá sabedoria, e você passa a entender mais as Sagradas Escrituras, e você não cai nesses enganos por Satanás através do misticismo, que ele está conduzindo isso com uma serenidade, com uma brandeza, com amor, para levar por engano. O Satanás mudou as suas táticas nos dias de hoje. E quando você aceita a Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação, meu amigo, minha amiga. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais conflitos. Você vai sentir a paz plena lá, na grandes bodas do Cordeiro. E sabe por quê? Deus quer fazer com isto com você e você também, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.